Bom dia, bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida. Hoje a mensagem que nós queremos deixar para você está lá no livro de Salmos, Salmo 146. E assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Este Salmo 146 faz parte do bloco de 5 últimos salmos, onde o salmista vai começar com a frase aleluia, com a palavra aleluia, e vai começar convidando, então, a mim e a você a louvar ao Senhor. E por que no Salmo 46 ele vai nos convidar a louvar ao Senhor? Porque ele vai mostrar que o nosso Deus, o Deus de Jacó, governa acima de tudo e acima de todos. E ele governa diferente dos homens, diferente dos príncipes. Porque no versículo 3 e no versículo 4, o salmista vai nos alertar a não confiar em homens, não depositar a nossa esperança e a nossa confiança nos príncipes. Por quê? Porque ele vai dizer que os príncipes eles simplesmente se vão, sai-lhes o espírito, ou seja, eles morrem, eles passam e os seus planos muitas vezes são frustrados. Eles não conseguem realizar muitas vezes aquilo que eles prometem, aquilo que eles desejam. Mas o salmista então vai dizer que nós precisamos louvar o Senhor, porque o nosso Deus não é como os príncipes, o nosso Deus não é como os outros homens. E ele vai dizer então no versículo 5, bem-aventurados, felizes, alegres são aqueles que confiam nesse Deus. Porque quem é este Deus? A partir então do versículo 5, versículo 6, 7, 8 e 9, ele vai mostrar quem é este Deus. E ele vai começar dizendo o seguinte: olha, este Deus é um Deus todo-poderoso, é o Deus Criador. Ele vai dizer que é este Deus quem criou a terra, quem criou os céus, quem criou os mares e tudo aquilo que existe. E ele não apenas criou todas estas coisas, mas no versículo 7 ele vai dizer que ele mantém todas estas coisas. Ele não apenas criou tudo aquilo que nós vemos, as coisas visíveis e as invisíveis, mas ele também sustenta todas estas coisas até hoje pelo poder da sua palavra. Mas nós devemos louvar o Senhor e confiar no Senhor e bendizer o Senhor, não apenas porque Ele é um Deus poderoso, mas também porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele se importa. Porque apesar de toda a sua grandeza e de todo o seu poder, Ele olha para cada um de nós. Ele olha para aquelas pessoas que aparentemente são insignificantes muitas vezes para a sociedade e para os outros homens. E veja que depois que o salmista diz quem é este Deus, qual a sua força, qual o seu poder, a partir do versículo 7, ele vai mostrar como este Deus se importa com as pessoas, como ele se importa com os pequenos. E ele vai dizer que este Deus, por exemplo, é aquele que dá vista aos cegos. Este Deus é o Deus que faz justiça aos oprimidos. Ele é aquele que cuida da viúva. Ele é aquele que cuida do peregrino, daquele que não tem terra, daquele que não tem onde ficar. Ele é o Deus que consola
os abatidos, Ele é o Deus que liberta os encarcerados, Ele é o Deus que ajuda aqueles que precisam de ajuda e Ele governa para sempre. É assim que o salmista vai dizer, é assim que o salmista vai terminar o Salmo 146, no versículo 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Esse mesmo Deus que reinou no tempo do salmista, esse mesmo Deus que reinou no tempo do povo de Israel e que tirou o povo de Israel do Egito, este mesmo Deus que reinou e que arrancou o povo de Israel da Babilônia, que estava acima de todos os reis e de todos os príncipes da época, é o mesmo Deus que ainda reina hoje. O seu poder é de geração em geração, a sua misericórdia, a sua bondade é de geração em geração. E estes são apenas alguns dos motivos para que eu e você louvemos ao Senhor. Então que neste dia você possa louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até mais.